Aleluia. Vamos continuar? Vocês estão cansados? Então tá bom. A última palavra que falamos aqui, antes de darmos esse intervalo, foi a respeito daquele ponto que alguns argumentam como a favor do divórcio, dizendo que devemos permanecer como fomos chamados. Isso ficou claro para os irmãos? Se não ficou claro, vocês escutem. Ali depois vai ter o material para escutar aí. Está tudo sendo gravado. Um outro argumento, que na verdade não é um argumento usado para justificar o divórcio ou o segundo casamento. Mas ele é um argumento para dizer, não, mas se a gente olhar nas Escrituras, nós vamos encontrar lá os patriarcas, os homens do passado, que tinham mais de uma mulher. E alguns podem dizer que tinham mais de uma mulher e eram felizes, né? Mas eles não eram, não, por causa disso. Eu quero dizer que também essa foi uma pergunta que eu fiz ao Senhor. Bom, eu já deixei claro para vocês que tudo isso que estou trazendo foram anos de busca para ter revelação, para poder falar. Eu sei que tem várias pessoas que chegaram à noite só, não estiveram à tarde. Eu lamento que não vou poder rever tudo o que falamos, mas como eu disse, está tudo gravado aí. A Bíblia fala uma palavra sobre esses homens todos do passado. Ela está em Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito? O que está escrito? Nenhum sequer. Eu creio que também essa é uma boa razão para Deus ter dito, olha, esse aqui é o meu filho amado, a ele vocês ouçam. Porque ele não só é o justo, como ele é o justificador de todos aqueles que têm fé nele. Nós já fizemos uma passada geral pela lei aqui, e vimos que não há nada na lei que permita o divórcio e o novo casamento. Então não adianta pôr os olhos neste ou naquele. Vamos tomar, por exemplo, Abraão. Abraão é um dos maiores exemplos de fé que nós temos no Antigo Testamento. Amigo de Deus. Mas vocês imitariam o Abraão nessa atitude que ele tomou, que nós vimos agora há pouco aqui, de pegar a mulher e dar para um rei perverso e dizer, toma aí? Não, nós não faríamos isso. Então o único modelo que temos é Jesus. O casamento está ligado a Cristo e à igreja. Muitas coisas erradas foram feitas no passado, e graças a Deus que todas foram registradas. Em Mateus 17:5, não precisam abrir porque já falamos aqui, Deus diz, este é o meu filho amado, a ele eu vi. Em Efésios 4, 20 e 21, já vimos também à tarde, diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. A verdade só tem um lugar onde ela é verdade, em Jesus. Alguém disse assim, mas então o Antigo Testamento, quando Jesus não vivia na terra, então não serve para nada o Antigo Testamento? Não, o Antigo Testamento todinho ele serve. É uma bênção o Antigo Testamento. O que nós temos é que interpretar o Antigo Testamento à luz da palavra de Jesus. Jesus não é o Jesus do Novo Testamento. Jesus é o Verbo eterno que se fez carne. Na pessoa de Jesus é que foram feitos o Antigo e o Novo Testamento. Tá bem? Há um outro argumento, e esse também é muito forte aí, fora. É que muitos irmãos investidos de autoridade usam esse versículo para fazerem casamentos, segundo casamento. Eu estou piscando um pouco, né? Vocês não se preocupem comigo, tá? Eu estou consciente aqui que estou piscando aqui, a minha vista cansou um pouquinho. Mas não tem problema que a vista canse. O versículo é de 2 Coríntios 5,17, que diz assim, ó, se alguém está em Cristo, as coisas antigas, que é bom mesmo que tivessem passado, né? Eis que tudo... Vocês acreditam que tem pessoas que usam este versículo para casar de novo? Tarde do Paulo nem estava pensando em casamento aqui, né? Por que que usam? Porque as pessoas dizem assim, bom, eu vivi uma vida no pecado. Agora que eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura.
tudo se fez novo, está tudo agora em dia, Cristo vive em mim. Então, o que eu fiz no passado, eu fiz porque eu não estava em Cristo. Então, não há necessidade de mudar isso. Eu tenho que mudar o que eu fiz em Cristo. E vocês já viram, por tudo que falamos hoje à tarde, não tem nada a ver. Nós falamos muito claramente hoje à tarde sobre as obras que são praticadas quando estamos sem Cristo. E que atitude Deus pede de nós quando nós chegamos em Cristo. Só que além disso, esse texto de 2 Coríntios 5,17, ele não está sozinho aí. Ele não está sozinho. Muita gente usa isso aqui também para bater contra o ministério aí de cura da alma, de libertação. Não, se eu sou uma nova criatura, todo o passado é passado, tudo Cristo tomou na cruz, enfim. Tudo é verdade. Mas o que nós vemos aqui em 2 Coríntios 5,17 é o que está no contexto. Vamos voltar para o versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Maravilha. E ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Lembra que falamos de tarde, eu tenho direitos. Um dos grandes direitos é ser feliz, né? Agora ali fora, conversando com um irmão ali, e ele me disse assim, olha, a gente sempre diz que tem direito de ser feliz, e Deus diz assim, tu tem direito de ser santo. Né? E sendo santo, é feliz. Então, ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Não é puxar o passado inteiro. Diz a Bíblia em Colossenses 1,13 que ele nos transportou do império das trevas para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Agora imaginem Deus nos tirando do império das trevas e nós dizendo para ele assim, ó, posso levar essa mulher comigo? Posso permanecer com ela, Senhor? Ou posso levar esse homem comigo? O Senhor vai dizer assim, pode. Os dois em Cristo, os dois arrependidos de terem vivido desse jeito aí nas trevas, e os dois em Cristo em santidade. Se não podem ficar juntos, não podem ficar juntos. E acabou. Mas vamos continuar. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se vocês entregaram a vida de vocês para Cristo, e eu sei que entregaram, existe agora um só caminho: viver para Jesus. A nossa linguagem às vezes denuncia que Jesus vive para nós. Ele nos faz prosperar, Ele nos faz ter saúde, Ele cuida da nossa casa. Nós saímos, deixamos Ele cuidando da casa. Entendeu? Ele nem consegue sair conosco. Ele cuida do nosso carro quando fica na rua. Ele cuida dos nossos filhos. Então ele passa o dia inteiro cuidando das nossas coisas, para que a gente possa viver todos os direitos que temos. Nós vivemos para Ele. Esse que é o Evangelho do Reino. Nós vivemos para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Quais são as coisas antigas que já passaram? Vou tirar um pouquinho aqui. As coisas antigas que já passaram é que eu vivia para mim mesmo, agora não vivo mais. Não está claro isso, queridos? Nós gostamos de usar esse versículo para dizer que mudou a nossa posição com Deus. E ela mudou. Antigamente eu estava perdido, agora eu estou em Cristo. Antigamente eu estava condenado, agora eu tenho vida eterna. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Claro que é uma nova criatura. Antes estava morto, agora está vivo. Mas não é só nessa questão da minha posição em Cristo. Eu tenho que ver agora o que isso representa para mim. Ser uma nova criatura.
Então esse versículo 17, para mim, pessoalmente, ele significa que, sendo eu uma nova criatura por estar em Cristo, significa que mudou o governo sobre a minha vida. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas para aquele que morreu por mim e ressuscitou. E quando nós falamos de uma mudança de governo, aí sim estamos falando uma linguagem do reino de Deus. Quem é que mandava em nós antes? Nós. Quem manda em nós agora? Pois é, pelo menos é para ser. Então, usar esse versículo para trazer argumentos dessa natureza. Mas é tão difícil nesse assunto de casamento, né? Pois é. Mas vocês precisam entender a verdade do Evangelho que Paulo compreendeu. Ele diz: logo, já não sou eu quem vive. Se eu estou morto, que direito eu tenho? Vocês já foram em algum enterro? Eu já perdi a conta dos enterros, né? Bom, pastor, vocês querem encontrar pastor em cemitério, hospital, né? Eu nem sei quanto. Agora, quinta-feira, quando eu estava viajando, foi quinta que viajei? Sexta-feira, faleceu meu sogro, o pai da minha esposa. Ele faleceu na noite anterior à minha viagem. E eu não pude ir no enterro do meu sogro, gente. Não pude ir no enterro do meu sogro porque ficava 1 hora depois do meu embarque lá no aeroporto. Mas eu estive de manhã no cemitério, passei a manhã com ele, depois do almoço viajei para cá. Mas o que eu queria dizer é assim, vocês olham para um sujeito morto no caixão. Eu olhei uma vez para um que era uma soberba que não acabava mais, né? Chegou aos 85 anos de idade, sem querer Jesus. O cara era duro. E quando eu fui no enterro dele, me cuidei para não pecar, mas olhei para ele deitadinho, me deu vontade de falar alto. Cadê a soberba? Está aí, não pode se mexer. Só que quando nós trazemos a nossa entrada no reino, nós temos que pensar mais ou menos assim. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, é Ele quem decide. Vocês entendem? Ele é quem decide o que é certo e o que é errado. Ele é que diz para mim, olha, vai por aqui. Isso sim é ser uma nova criatura. Definitivamente ser governado por Jesus. Maravilha. Alguns, quando ouvem essa palavra que nós estamos aqui falando desde as 14h, costumam dizer: mas está certo aí tudo que tu falou, mas é uma posição injusta, desumana. Eu tenho falado até aqui, já em Piracicaba, já falei para os irmãos ali, hoje de manhã. O maior inimigo do cristianismo, queridos, não é o islamismo. Aí, né? A gente ora aí essa janela 10/40, agora já aumentou a janela, mas é todos os países islâmicos que estão perseguindo severamente o cristianismo no mundo inteiro e matando os cristãos. E a gente fica até meio assim, se o cristianismo continuar crescendo assim, o que vai ser dos cristãos, né? Sabe o que vai ser dos cristãos? Eles vão reinar na terra com Cristo. Isso já está estabelecido. Agora, sabe qual é o problema mesmo que está aí? Chama-se humanismo. Esse sim, é traiçoeiro. Porque esse trabalha para colocar vocês no trono. No trono. Nós é que estamos certos. Nós é que sentamos no trono. Nós é que temos direito. E graças a Deus que temos um Deus fiel que tira o dia para nos servir. Passa o dia trabalhando para nós. Cuida da casa, cuida de tudo, do carro. Vai cuidando de tudo e a gente vai vivendo tranquilo. Não é assim. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. E precisamos entender que a vontade dele nunca vai ser injusta ou desumana. É o melhor. A vontade dele foi estabelecida na eternidade, antes dos problemas que se criaram aqui. A palavra de Deus que está escrita aqui, eu gosto muito de enfatizar isso, porque a gente olha esse livro escrito
e diz, oh, que bom que a palavra de Deus está aqui, né? Mas a gente esquece que o que está escrito aqui é eterno. Está no coração de Deus muito antes de nós existirmos. Hoje de manhã falei que o pecado cresceu tanto no mundo, que até os irmãos aí, os pastores já estão dando mais atenção para o pecado, porque o pecado cresceu tanto no mundo que ele está assim, ó. Bom, tem mais pecador no mundo do que cristão. Então eu, como pecado, preciso ser ouvido. Tem mais gente do meu lado do que do lado do Senhor. Então alguém tem que me ouvir. O pecado pensa que porque ele está aí contaminando o mundo inteiro, ele tem direito de falar. Mas o irmão abriu um encontro aqui dizendo assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do jugo do pecado. Pecado não tem direito nenhum, ele só tem, é um prêmiozinho, que é a morte. Esse prêmio ele dá para todo mundo. Não ouvi falar de nenhuma pessoa que ele tenha negado esse prêmio. O salário do pecado é a morte. Nós precisamos entender que uma nova criatura em Cristo é uma nova criatura em Cristo. Eu vou colocar 3 perguntinhas aqui, ainda vou falar mais um pouco, mas depois eu recebi algumas perguntas, graças a Deus que não são muitas, né? Ó, vou responder cada uma, se Deus quiser. Deus permite a um homem divorciar-se de sua mulher e casar com outra, ou a mulher divorciar do marido e casar com outro? A resposta da palavra, não. Isso está claro em Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, que já lemos hoje aqui. Deus não permite um homem divorciar-se de sua mulher e casar com outro, ou a mulher se divorciar do marido e casar com outro. A mulher ou o homem repudiado, inocente, porque foi abandonado, foi embora, me deixou sozinho, pode casar com outro? A resposta, não. Lucas 16, 18. É permitido alguém casar com uma pessoa divorciada, pensando que mesmo sendo adultério, é adultério da outra pessoa, e não meu? Entenderam? Não entenderam. A pessoa é solteira, ela casa com uma divorciada, argumentando o seguinte, se alguém está em adultério, é ele. Eu posso viver com ele tranquilo, porque eu não estou em adultério, eu sou solteiro. Quem está em adultério é ele. Em Lucas 16, 18 e em Mateus 5, 32, diz que o que vem de fora, o terceiro, também comete adultério. Algumas questões. Eles se casaram antes de conhecerem o Evangelho, fizeram na ignorância. Podem permanecer casados? Ou sendo uma situação de divórcio? Não. Ficou mais do que claro aqui hoje isso. Mas já estão casados há muito tempo. É aquilo que eu acabei de falar aqui. Se o pecado durou uma semana, parece que ele pode dizer, não, tá bem, eu me entrego, durei só uma semana. Agora, se o pecado durou 10 anos, não, agora tu já tem que me ouvir, já estou 10 anos aqui. Que diferença faz? É permitido uma relação sexual fora do casamento? Não. Então, esse período, mesmo que seja longo, foi um período de pecado. Tem que apartar. Uma vez, aqui botaram uma frase que eu nem vou ler. O primeiro casamento não era válido porque não foi feito segundo a vontade de Deus. Conversa. O casamento é uma aliança feita na presença de Deus, em qualquer lugar, em qualquer tempo, com qualquer tipo de fé. Esse argumento aqui é muito usado para que seja aceito o seu casamento no meio do povo de Deus. Mas logo em seguida que houver um outro interesse, ele também já é desprezado. Há muitos argumentos. Argumentos assim quando tem filhos. Mas tem filhos. Será que não dá para abrir uma exceção? Porque agora a gente já tem um filho do relacionamento. Vocês percebem que as pessoas pedem para se abrir uma exceção para elas ficarem no reino. Porque no reino não ficam, né? Porque não há governo de Cristo sobre elas. Mas se elas querem trocar de cônjuge,
Eu não conheço nenhuma pessoa que abandonou a mulher ou o marido porque se apaixonou por outra pessoa, né? Desprezou a esposa, desprezou o marido e agora viu, essa que é a minha alma gêmea. Eu não vi nenhuma pessoa tomar uma atitude assim de sair de casa para estar com outra pessoa que tenha dito assim, mas mesmo que ela é a minha alma gêmea, eu não vou estar com ela por causa dos meus filhos. Já viram alguém fazer isso? Já viram? Ninguém se preocupa com os filhos quando quer trocar de cônjuge. Agora, quando Deus quer santificar o relacionamento, mas e os filhos? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É muito enganoso. É muito enganoso. Nós tivemos um caso lá em Porto Alegre, de uma senhora que ela estava indo para um terreiro de macumba para fazer um trabalho para matar o marido. O cara, eu acho que judiava dela, batia nela. E ela perdeu a paciência. Daí ela foi fazer um trabalho de macumba. Só que antes de ir para lá, ela se encontrou num trabalho, eu acho que foi, no trabalho dela, com uma irmã em Cristo, e ela deixou transparecer que ia fazer isso. E a irmã rapidamente cercou a vida dela e começou a falar do amor de Deus, do propósito de Deus com a vida dela. E conseguiu demovê-la da ideia de ir lá no terreiro de macumba fazer um trabalho para matar o marido. E foi, até que essa mulher se entregou para Cristo. Uma bênção. E quando ela se entregou para Cristo, aí foram examinar a vida dela e perceberam que aquele sujeito que ela queria matar não era marido dela mesmo. Era marido de uma outra mulher. Isso não quer dizer que ela devia ter matado, viu, gente? Aí os irmãos trouxeram uma palavra para santificar a vida dela. Sabe o que ela disse? Mas que religião é essa que quer acabar com o meu casamento? Olha só. Mas que religião é essa que quer me tirar o meu marido? Eu estou indo embora daqui. Daí ela saiu de entre nós e foi congregar numa denominação lá em Porto Alegre, que casualmente a denominação se chamava na época Caminho de Deus. Hoje não se chama mais. Graças a Deus. Percebam a atitude do coração. O humanismo apela para uma coisa, entendeu? Quando se trata da vontade de Deus. Mas quando não é a vontade de Deus, ninguém questiona nada. Ninguém chora porque deixam crianças abandonadas com as mães ou com os pais e vão para longe com outra pessoa. Ninguém diz assim, não, eu não vou sair aí para andar com outro por causa dos meus filhos. Eu até nem gosto mais do meu marido, nem da minha mulher, mas pelos meus filhos. Ninguém pensa nos filhos numa hora dessas. A atitude de Deus, eu falei no início da tarde, hoje às 14h, Jesus não veio para dar uma melhorada na coisa. Jesus veio para pôr fim ao pecado e para estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus sobre as nossas vidas. Jesus veio para exaltar esta palavra e fazer com que ela governe a nossa vida. Às vezes, quando a gente procura estar abordando alguém ou está começando a ministrar a palavra com alguém, um contato, né? Parece que a gente já vai meio assim, será que são bem casados? Será que não? Começamos a ficar limitados. Já começamos a escolher as pessoas que vão entrar no reino. Deus não quer que nenhum pecador se perca, que todos cheguem ao arrependimento. Eu vim buscar e salvar quem? O perdido. Então, se está perdido, tem que ir lá. Mas eu já ouvi falar que é segundo casamento, então já sei que a coisa não vai para frente. Como que tu sabe? Como que tu sabe? O Evangelho, Romanos 1,16, é poder de Deus. Poder de Deus para salvar, não para destruir. É para salvar. Então vai lá, vai lá. Mesmo que tu esteja desconfiado, como disse uma irmã para mim hoje de manhã, pega o álbum, pede o álbum de fotografia, começa a dar uma olhadinha, vê se tem algum histórico de casamento, né? Mas nós vamos mostrando Jesus, mostrando Jesus, mostrando Jesus. Falamos isso ontem à noite. Nunca pense, queridos, que a palavra do reino vai destruir alguém ou alguma família.
porque destruir é obra de Satanás. A palavra vem para destruir as trevas. Ei, concorda? Não, concorda. Nós precisamos conhecer o coração das pessoas, então tem que proclamar o Evangelho. Se não querem, o que podemos fazer? Em Hebreus diz assim, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Viram que precioso versículo? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios pensamentos, raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Pensaram que eram sábios e se tornaram loucos. Louco aqui não é o louco que a gente é de hospício, né? O louco aqui é aquele que despreza a verdade, né? Agora leiam comigo João 12, 46 a 50, por favor. Vamos ler do 44. A Bíblia tem um título aqui que não é inspirado, tá? Não faz parte do texto bíblico, mas é interessante. O resumo do ensino de Jesus, diz aí, né? E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Que tremendo. E sei que seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Então, quando vocês ouvem a palavra de Jesus, o Pai prescreveu tudo. Agora fala isso, agora fala isso, agora fala isso, agora fala isso. O Pai prescreveu. E nós questionamos a palavra de Jesus, ficamos com a dos fariseus. Vamos para o Antigo Testamento, porque Jesus não vivia no Antigo Testamento. E começamos a criar uma meleca toda aí, para fugir da verdade e viver nas trevas. Jesus disse que a palavra que ele, Jesus, proferiu, é que vai julgar a humanidade inteira. O planeta inteiro será julgado no grande dia do juízo. Vai ser julgado pela palavra de Cristo. Vocês sabem que palavra vai ser aberta lá no trono branco? Palavra de Cristo. O pai vai dizer: vamos ver o que o meu filho disse. Não. É o que Jesus disse que vai julgar. Então é bom que nós, que já somos discípulos de Jesus, prestemos mais atenção e obediência à palavra de Jesus. Essa é a palavra que vai nos julgar. Amém? Obrigado. Pulei aqui algumas coisinhas, tá? Não pulei muitas porque eu estou meio cansado para dar pulo agora, né? Mas agora vamos olhar alguns bilhetinhos. Terminaram os bilhetinhos, né? Amém. O que veio, veio, né? Obrigado, Senhor. Uma chuvinha, né? Coisa boa. Olha aqui, alguém escreveu aqui: se uma pessoa solteira ou viúva se casa com alguém que é divorciado, um solteiro ou viúvo casou com alguém divorciado, qual é a atitude que ela deve tomar, que elas, as duas pessoas, devem tomar, se elas se arrependerem? E aqui a pessoa botou entre parênteses, mudança de atitude, né?
e quiserem ser discípulos. Qual é a resposta? Aí, uma pessoa solteira ou viúva casou, se juntou, se uniu com alguém divorciado, qual é a atitude? Se arrependeram, como diz aqui, e houve uma mudança de atitude, então está claro. Deus notifica a todos os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, muda de atitude. Rompe com esse relacionamento. Porque não glorifica a Deus. Uma coisa importante aqui para eu dizer para vocês. Eu estou respondendo perguntas porque prometi respondê-las. Mas eu quero declarar neste microfone, para que fique gravado, que as decisões sobre a vida de vocês que estão aqui são responsabilidade de quem cuida de vocês. Tá bem? Tá bem? Vocês vão ouvir seus pastores. Vocês vão escutar esse CD de novo. Porque senão eu respondo uma pergunta aqui. Ah, Moacir já disse lá. Então sai aí quebrando prato. Sai, entendeu? Eu lembro uma vez de um rapaz que chegou lá em casa. E ele disse assim para mim. Chorando e tal. E ele falou assim: Moacir, eu quero Jesus, quero Jesus, quero Jesus. Aqueles que já vêm pronto. Glória a Deus. Daí começamos a conversar e tal. E ele tinha tido uma vida enorme de pecados. Casado. E tinha tido tanto pecado. Ele nem sabia mais quantas mulheres ele tinha se envolvido. Ele não sabia e eu não queria saber, né? Mas ele confessou tanto adultério que vou contar para vocês. Tá bom. Ouvi a confissão, orei por ele e disse para ele assim: amado, agora eu vou te conduzindo pela porta do reino, fazendo tu passar pela porta, arrependimento, tudo direitinho, vamos limpar bem a barra, e depois eu e tu juntos vamos começar a ministrar com tua esposa e buscando o Senhor para que ela comece a ser cheia do Espírito, fortalecida no Senhor, para então nós termos uma oportunidade gerada por Deus, para que tu confesse o teu pecado para tua esposa, que tu vai abrir tudo com ela, mas nós temos que seguir um processo. Ele foi para casa, chegou lá e contou tudo para ela. Mas despechou tanto lixo em cima da coitadinha. Tanto lixo, tanto lixo. Ela não suportou. Eu não sei se ela abriu a porta ou a janela, mas que ela chutou ele para fora, chutou. Até hoje, nunca mais foi restaurado esse casamento. E eu quero dizer para vocês que não foi pela confissão, foi pelo tempo da confissão. Não gerou em Deus, nem a hora, nem quando pecou, nem quando confessou. Nada foi feito no Senhor. É por isso que eu conto estas coisas, para vocês saberem que eu dou respostas aqui a perguntas, mas eu não tomo a decisão pela tua vida, tá bem? Tá bem isso? Eu preciso deixar claro isso com vocês, porque senão vocês vão sair dizendo: o Moacir disse, e os irmãos vão dizer: tá bom, se o Moacir disse. Não, o Moacir está respondendo as perguntas. Um papelzinho assim, ó. Alguém se divorciou, porque a mulher adulterou. O sujeito abandonou a mulher porque pegou ela em adultério. E daí então ele largou ela. Eu, uma terceira pessoa, solteira, já morando com ele, com o cara que tinha abandonado a mulher, eu, solteira, já morando com ele, conheci a palavra. Então, uma jovem solteira conheceu aquele homem divorciado e começou a morar com ele. Aqui diz que só estavam morando juntos, mas provavelmente não era só dividindo a casa, né? Então, conheci a palavra. Se me casar com ele, estou em adultério? Qual é a resposta? Está em adultério. Já está em adultério, não precisa nem casar com ele. Já está em adultério. Nem casar precisa, já está em adultério. Então, a recomendação: sai logo da encrenca, né? Aparta-te do pecado. É bom de responder isso aqui, porque eu não sei quem é, nem sei se vou saber, nunca vou saber, e nem precisa vir aqui me dizer: sou eu aquela pessoa, tá? Meu Deus, eu não quero saber mesmo. Quando eu ministro lá no encontro de libertação, eu ouvo, olha só. Eu já estou aqui que eu ouço confissões tão terríveis,
tão terríveis, que olha, gente, tem que sacudir a cabeça, orar, Senhor, passa o teu sangue, Senhor, mais um pouquinho de sangue, olha, é difícil de limpar a mente com tanta sujeira, tem coisa que eu nem imaginava que o ser humano podia praticar, e eu ouço confissões aí, né? Então eu não quero saber mais, assim, só quero responder. Outro papelzinho. Se uma mulher é casada com um homem promíscuo, olha aqui, acho que a coisa mudou. A mulher é casada, eu parto do princípio que é um casamento lícito, um casamento normal, tá? Perfeito. Santo. Se uma mulher é casada com um homem promíscuo e ela, sabendo disso, sabendo que o cara é promíscuo, continua mantendo relações sexuais com ele, ela está em adultério, é a pergunta? Não, amada, é teu marido. Adultério não tem nada a ver com isto, tá bem? Olha aqui, ó, a mulher é casada com ele. É casada. Então eu estou partindo do princípio, a menos que esteja mal escrito aqui, mas aqui diz que a mulher é casada com o homem. O homem não vale nada, é promíscuo, quer dizer, até vale, é marido dela, né? Eu vou dizer que é para perdoa aqui, viu, amada irmã? Falar que teu marido não vale nada. Pô, mas é o homem que Deus te deu, né? E eu estou aqui julgando, coitadinho. Ele só é promíscuo. Ele só é promíscuo. Me perdoa, por favor. Por favor. É que às vezes dá vontade de dizer isso, né? Mas é carne, pura carne. Se uma mulher é casada com um homem promíscuo e ela, sabendo disso, continua mantendo relações sexuais com ele, ela está em adultério? Não. Em adultério, não. Pode ficar tranquila. Agora, eu recomendo que tenha uma boa conversa aí com o seu pastor. Alguns dos seus pastores aí eu já conversei, né? Os de casa aqui já conversei. Pode ser que tenha algum outro pastor aqui que eu não conheço, mas conversa com o teu pastor. Tá bem? Eu recomendo que converse. Porque há riscos na relação que precisam ser bem orientados. Mas adultério eu garanto que não. Mas eu gostaria que tu conversasse com o teu pastor aí, para que ele te orientasse um pouquinho sobre esse problema. Essa promiscuidade aqui pode ser um homem que vive com muitas mulheres por aí, um cara da noite, né, mesmo casado, né? Agora não é mais da noite é coisa de velho, né? Agora é de dia mesmo, né? Então, há casos, por exemplo, também nós temos lá em Porto Alegre mais de um, em que o marido é um homossexual assumido. Estamos trabalhando com um caso lá, está difícil, mas nós estamos lá, estamos tentando ajudá-lo. Então pode ser que até o promíscuo aqui seja isso. Entendeu? Se o cara é homossexual, bom, não sei se ele sendo homossexual, ele está tendo relações normais com ela aí, de repente o cara... Mas, procura teu pastor, conversa com ele. Isso aqui não é adultério, mas isso aqui requer uma atenção da igreja para proteger esta irmãzinha aqui, tá bem? Não do adultério, viu? Que ela não está em adultério. Protegê-la dessa situação. Ela está sendo afrontada pelo marido. Obrigado, Jesus. Qual deles? Pessoa que se casa já pensando em separar. Olha só que lindo isso aqui. Casou pensando em se separar. Casa só para poder sair de casa. Casou para escapar do pai. Normalmente, né? Casou para escapar do jugo paterno. Casou para sair de casa, ou casou para que alguém assuma a paternidade do filho, para que o filho não seja filho de pai, como é que diz aí? Hein? Como? Bastardo, né? É bastardo. É que escreve na identidade assim, desconhecido. Pai desconhecido. Então, às vezes, a mãe não quer que o filho tenha esse título aí, então, arruma um marido ali rapidinho, né? O cara põe o nomezinho dele lá, e a criança não passa pela vergonha de toda uma vida mostrar uma identidade de pai desconhecido, que realmente é algo que envergonha, principalmente uma criança, né? Um adulto já consegue administrar. Eu quero dizer para quem escreveu isto, que se essa pessoa se casa pensando em se separar, ela pensou duas coisas. Ela pensou em se separar, mas ela pensou em casar. Não pensou? Ela está casada.
não foi nem na ignorância, não foi na ignorância. E foi premeditado. Isso aqui foi premeditado. Assim como ela se preocupou com o cuidado do nome do filho, agora ela vai ter o resto da vida para se preocupar com Deus. E se manter em santidade para que Deus não seja afrontado agora por causa da atitude que ela tomou. Volto a dizer, falem com o pastor de vocês. Mas que é isso, é isso. Pessoa que alega que foi... Eu pensei que era uma pessoa alegre, mas não era. Era uma pessoa que alega que foi obrigada a se casar pelos pais ou pelas circunstâncias. Bom, circunstância, sei lá qual é a circunstância, né? Está um pouco mal explicada a pergunta aqui. Melhor, a pergunta não. É uma pergunta. Pessoa que alega que foi obrigada a se casar pelos pais ou pelas circunstâncias. Sabe que lá em Porto Alegre nós tivemos um caso só assim. Um só caso. Nós temos o cuidado lá em Porto Alegre, os pastores, de não tratar nenhum caso, por mais simples e por mais claro que esteja, como esses que estamos respondendo aqui, nós temos o cuidado de não tratar de uma forma simplista. Essa é a palavra? É assim? Não, a palavra diz assim, vai-te embora. Passa, próximo. Assim, não, então vai lá. Passa o próximo. Não, nós não fazemos assim. Nós chamamos a pessoa para estar conosco, ouvimos dela, nos atualizamos com a situação dela, não respondemos nada no primeiro contato, vamos orar, oramos uma semana mais ou menos, depois chamamos de novo, e aí nós começamos a amadurecer a coisa, conversar com ela, até dizer claramente que atitude deve tomar. E tivemos um caso assim. Vieram os dois estar conosco e eles vieram nos dizer que queriam casar e queriam congregar entre nós. E ela era casada e ele era solteiro. Aí nós, e o que houve? Não, é que eu li lá no caderninho, tal, que tem 3 coisas lá que estabelece o casamento. Eu fico impressionado como leem. E aí diz lá que se foi forçado a casar, então não valeu o casamento. Porque o casamento tem que ser algo em que a vontade se manifesta. Isso é claro. Eu caso com alguém porque eu quero. Não caso com ninguém porque eu não quero. Quer dizer, temos um caso aqui de pessoa que casa porque não quer, né? Só por causa do filho. Aí tá bom, amado. Nós não vamos te responder, nós vamos orar. Aí começamos a orar. Chamamos eles uma vez ao presbitério, oramos com eles, ouvimos e tal, anotamos, marcamos outra semana, aí pedimos que um dos discípulos fosse estar com os pais dela, assim como quem não quer nada, chega lá, visita, ora, né? Toma um chimarrão, aqui vocês não tomam, vocês não sabem o que estão perdendo, mas ninguém é perfeito, né? Então fica ali, entendeu? Fazendo toda aquela conversa e vai andando e vai orando e até que começa a buscar a verdade. Então o que nós fazemos? Num caso como este, nós vamos buscar a verdade. Pode durar o tempo que durar, nós não temos pressa. Até hoje não tivemos nenhum caso que a verdade fosse isto que está aqui. Neste caso aqui, nós descobrimos que ela não estava sendo sincera. E quando nós dissemos isso para ela, eles abandonaram a congregação. E já na semana seguinte estavam numa denominação tradicional, antiga, um expoente do Evangelho no Brasil. Estavam lá. E lá foram casados e abençoados. E estão vivendo felizes, né? Era o que eles queriam, né? Não era santos que eles queriam era felizes. Então, não sei quem perguntou isso, mas tem que ter muito cuidado com esses argumentos aqui. Eu ainda não conheci nenhum caso assim, tá? Acho que esse tipo de caso aqui talvez tenha existido lá na época da escravidão, né? Ou nos anos 30, nos anos 40, 50, talvez. Pode ser que exista hoje também.
Mas tem que ser tratado assim. Os pastores que estão aí, quiserem tratar dessa maneira, é mais ou menos assim. Enquanto não se tem uma resposta, aparta-se. Este é o primeiro passo para nós vermos se estão realmente querendo saber a vontade de Deus. Entendeu? Quando vocês querem descobrir a verdade sobre um assunto, a primeira coisa que nós fazemos lá em Porto Alegre, um para cada lado. Um para cada lado. Se não estão convictos, se querem que nós estejamos convictos, então primeira coisa, um para cada lado, até que a gente saiba qual é a resposta de Deus. Isto vale para esta situação e para qualquer outra situação de casamento ilícito ou irregular que exista na igreja. Prestem atenção. Qualquer situação de casamento que é divórcio, que é segundo casamento, nós não resolvemos isso assim. Ah, meu amado irmão, então tá bom, nós vamos indo, aí vamos orando para ver se realmente é ou não é, né? Então, enquanto a pastorada vai orando para ver se é ou não é, o cara vai seguindo no pecado. Como ele segue no pecado, Deus não responde nem para ele nem para os pastores. Deus vai dizer assim, ó, primeiro vocês se arrependam, interrompam o pecado. Depois eu falo. Depois eu falo. Falar no meio do pecado? Não. Deus nem sabe se vão querer mudar ou se só querem ouvi-lo. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Eu vou poder sair depois daqui? Vou, né? 2 solteiros. Olha só que interessante isso aqui. Ó. 2 solteiros que vivem juntos há algum tempo. Como é que devem regularizar a situação? Aqui já se parte do princípio que querem regularizar, né? Estão querendo acertar. Muito bem, glória a Deus que os 2 solteiros aí querem acertar. Se vocês estão aí, eu quero dizer que estou muito feliz que vocês querem acertar. Mas como se faz isso? Como se faz? Eles estão vivendo juntos. Como é que se faz? Essa turma está afiada, rapaz. Primeira coisa, acaba com o relacionamento. Sabe qual é um engano que se comete às vezes? É dizer assim, bom, esses 2 jovens, eles já vivem juntos há tanto tempo, já tem até uma casa pronta, um apartamentinho comprado, mobiliadinho, tudo novo, tão felizes. Só que agora que eles chegaram a Cristo, eles querem regularizar a situação. Eles não querem mais viver assim como vivem. Eles querem regularizar. Aí o que se faz? Normalmente se faz erradamente. Ah, então, queridos, vamos casar vocês. Vocês não podem ficar assim. Nós temos que casar vocês. Errado. Não atirem pedra. A primeira coisa que eles têm que fazer é se afastar. Pois se eles mesmos estão declarando que está errado, a primeira coisa é um para cada lado. Ah, mas o apartamento é nosso, e daí, se ela muda de ideia, eu perco meu apartamento. Pois é. Fazer o quê, né? A gente corre alguns riscos para viver com o Senhor. Mas a primeira coisa é apartar. Isso é o fruto do arrependimento. Já o nosso amado irmão João Batista lá dizia, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E o primeiro fruto digno de arrependimento é que eu interrompo a prática da qual estou me arrependendo. Isso vale para qualquer coisa. Isso vale para qualquer coisa. Às vezes chega aqueles irmãos chorosos assim, e dizem assim, eu não consigo vencer essa área, irmão. Ora de novo por mim, eu quero vencer essa área, eu quero vencer essa área. E a área normalmente é a mesma, né? E então eu digo assim, mas é só se arrepender, querido. Não, eu já me arrependi, eu já pedi para o Senhor. O que tu chama de arrependimento? Não, já está me doendo aqui dentro, viver no pecado, não quero mais viver no pecado. Então não vive no pecado. Basta, dá um fim. Dá um fim. Quando nós vamos caminhando por algum lugar, e lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem uma praia chamada Praia de Torres. Ela é muito linda, ela tem penhascos, assim, a água bate nas rochas. É um lugarzinho muito lindo, é o único lindo lá do Rio Grande. Né? E a gente caminha por cima daquelas montanhas, e quando a gente chega na beira do penhasco, todo mundo para. Sabe que eu notei isso? Todos os que chegam ali na beirinha para olhar a onda bater nas pedras, todos param. Por que nós, que queremos abandonar o pecado, quando chegamos na beirinha, não paramos? Por que não paramos?
Por que nós dizemos assim, eu não quero caminhar mais? Essa é a realidade. Tem que parar, tem que interromper, tem que acabar com o pecado. Um para cada lado. E depois os pastores então vão ajudar. E como é que esse relacionamento então pode ser restaurado e se transformar num casamento mesmo? Como? Primeiro, separadamente os jovens são conduzidos pela porta do reino. Arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito. Eles são conduzidos pela porta do reino. Eles começam a ser feitos discípulos de Jesus. Ela vai ser cuidada por uma irmã que vai passar pela porta do reino, vai batizá-la em Cristo e vai começar a cuidar dela e a restaurar a sua vida como pessoa, como mulher, como discípula, e assim com ele. Feito todo esse trabalho, que às vezes dura até um ano, então os dois jovens juntos, se ainda têm interesse em continuar juntos, eles então começam a ser instruídos a respeito do casamento cristão. E começam a receber um ensino sobre o que é casamento na Bíblia, qual é o papel do marido, da esposa e tudo mais. Depois de concluído isso, então sim, aí a igreja pode casar. Quer dizer, a igreja não casa ninguém, né? O juiz lá casa e nós aqui abençoamos. Aí sim, mas notem que teve um processo aí. Interrompeu o pecado, primeira coisa. Depois que interrompeu o pecado, são colocados em Cristo. Depois que são colocados em Cristo, começam a receber ensino ainda como discípulos. E aí então começam a ser preparados para o casamento. Esse preparados para o casamento é se ainda existir o interesse dos dois de realmente permanecerem juntos. Agora, nunca devemos casá-los para resolver o problema do pecado. O casamento é uma instituição divina. O casamento é algo sagrado. O casamento não serve para cobrir multidão de pecados. O amor é que cobre multidão de pecados. O casamento não. O casamento não pode ser usado como um instrumento de regularização de uma vida inteira de pecado. Primeiro é o arrependimento, não é o casamento. Os dois terminam em mento, mas o primeiro é o arrependimento. Tá bom, queridos? Acabou. Vocês me aguardam aí mais uns 15 minutinhos ou não? Agora eu me animei. Como dizem os castelhanos da Argentina, agora vamos fazer aqui uns recuerdos de algumas coisas que já falamos nesse dia todo. Tá bom? Agora sim, é só 15 minutinhos mesmo, não se preocupe. Só para eu ter certeza que vocês ouviram. Qual é o modelo para o casamento? Qual é? Glória a Deus. Está entendido, viu, amados? Da conversa de Jesus e os fariseus em Mateus 19. Os fariseus disseram que era... Por que Moisés, então, mandou repudiar? Permitiu. Não, mandou. Eles disseram, mandou. Moisés estava muito, né? Moisés mandou. Por que razão Moisés mandou? E era de divórcio que Moisés estava falando? Era? Nós lemos a tarde inteira, né? Deuteronômio 22 e 24. E vimos que a permissão que Moisés tinha dado era para evitar que as jovens fossem apedrejadas até a morte. Posso ler para vocês aqui algumas coisas assim. Olha só, isso aqui até nem li, vou ler agora. Qual era a intenção da lei? Advertir a todas as meninas e donzelas de Israel que mantivessem sua virgindade até o dia do casamento, por favor. Que se alguma donzela houvera pecado, olha, eu nem sabia que se falava assim. Se alguma donzela houvera pecado, e perdido sua virgindade, sabendo dos riscos que corria, confessasse antes de casar-se seu verdadeiro estado ao seu pretendente. Que no caso de que a mulher estiver em falta e ele não a quisesse como esposa, tivesse uma solução pacífica para resolver o conflito sem necessidade de recorrer ao juízo público e à pena de morte. Então dá aquela permissão para que ela volte para a sua vidinha, né, de solteira. Para que ela não precisasse ser levada aos juízes e apedrejada até a morte.
Notem que isso tudo aconteceu no primeiro dia de casado. Isto não é divórcio, isso é uma anulação do casamento. E o motivo dessa anulação é a dureza do coração. Por isso que essa é uma palavra que só serviu para os judeus, lá no tempo de Moisés, no deserto. 3 milhões de pessoas andando no deserto. Esse era o quadro. E o Moisés perguntava: cadê a Mariazinha? Ah, já apedrejaram ela. Ah, cadê a Aninha? Ah, apedrejaram semana passada. Então Moisés: não, Senhor, temos que fazer alguma coisa. Mas não tem nada a ver com divórcio, com adultério, com tudo isso que a turma diz aí que tem a ver. Jesus disse para os fariseus: olha, eu vos digo que se não for no caso dessa relação sexual ilícita, e a palavra ali traduzida, eu até nem uso porque não gosto muito de grego, né? Mas a palavra usada para relação sexual ilícita é porneia, e a palavra usada para adultério é moikeia. Então ali nem aparece a palavra moikeia, aparece só porneia, que é a mesma palavra que sai aí, pornografia e tudo mais que nós temos hoje aí em português. Portanto, Jesus vai lá e diz assim para os fariseus: não, Moisés falou uma coisa, ele tinha permissão para falar isso, mas tinha a ver com aquelas meninas, não tinha nada a ver com vocês aí que ficam trocando de mulher toda hora. E nem tem a ver com um divórcio porque pegou a mulher em adultério, ou porque pegou o marido em adultério. Eu tenho tido a graça, a misericórdia de Deus, de acompanhar casos de casais, de discípulos de Jesus, que houve adultério, queridos. Que coisa terrível. Sempre tem um irmãozinho amado, entre aspas, literalmente entre aspas, né? Ou entre chifres. E nós tivemos um caso. E eu orei ao Senhor e digo: Senhor Jesus, como é que esse negócio vai se dar isso aí, né? Sabe que o marido perdoa a esposa. Que coisa linda, linda, linda. Dá vontade de apertar a mão desse cara todos os dias. Que homem de valor. Que homem de valor. O cara perdoou a mulher dele. E não foi de boca, não. Eu vejo eles na congregação, um carinho só os dois. Maravilhoso. O perdão é um negócio maravilhoso. Por isso que Moisés deu uma lei lá, uma permissão lá, porque a turma não queria saber de perdão. Coisa nenhuma. Os caras gostavam de ver as meninas apedrejadas. Alguma dúvida sobre essa cláusula de exceção? Esse nome nem sei de onde é que tiraram, mas cláusula, nem é uma cláusula aquilo ali. Cláusula de exceção. Alguém tem dúvida? Pode levantar a mão aí, não tem problema. Se não tem coragem de levantar a mão, sei lá o que faz. Vem até aqui. Anotem no coração, não há cláusula de exceção, ficou bem explicado aqui. Se tem dúvidas, olhem lá, escutem lá melhor. Não há cláusula de exceção, não há permissão nenhuma para os discípulos de Cristo viverem em segundo casamento, quer tenha sido contraído no passado quando eram incrédulos, muito mais agora. Não há lugar para um segundo casamento nas Escrituras, em hipótese alguma. O modelo do casamento dado por Deus é Cristo e a igreja. Não há lugar para 2 igrejas no corpo de Cristo. Nós estamos divididos em várias denominações aí, de teimosos mesmo, né? Porque Cristo não está dividido. Ele é a cabeça de um corpo só. Não existe exceção, não existe possibilidade. Eu vou lembrar só, não vou ler aqui, mas vocês leem o livro de Oséias, profeta Oséias. Diz que era dos profetas menores, mas o cara acho que era grande. E Deus fez uma coisa com ele para acabar com os argumentos dos ofendidos. Deus mandou ele casar com uma prostituta. Vocês imaginam no que dá casar com uma prostituta? Meu Deus do céu. E ela não abandonou o seu pecado, não. Ela seguiu na sua vidinha de prostituição. E esse profeta chorava de dor diante de Deus. E Deus queria mostrar que Israel era assim com ele. Era assim com ele. E vocês vão ler no livro de Oséias, Deus dizendo para Israel que, embora seja assim, tão infiel para com ele, ele amava Israel.
a menina dos seus olhos. E ele perdoava, ele queria perdoar. Queria perdoar. E sobre a parte inocente? O que vocês acham? Quem é inocente mesmo? Em Efésios 5:22, acaba-se toda a inocência. Se cada um cumprir a sua parte. Os pastores que casaram a parte inocente estão complicados. Eles estão metidos num enrosco aí que eu não sei como é que vão sair. Mais alguma pergunta? Vocês estão muito bonzinhos. Nenhuma pergunta. Quero deixar bem claro uma coisa aqui. Todo relacionamento ilícito no reino de Deus, o primeiro passo é apartar. Aparta, depois acerta. Tá bem, queridos? Busquem conhecer o coração de Deus. Vários textos que mostrei hoje aqui não tem a ver com o assunto. Mas eu fiz questão de trazer para vocês, para que vocês conheçam o coração do Pai. Conheçam. Um deles foi aquele dos gibeonitas. Nada a ver com casamento. Mas tudo a ver com aliança. Temos que conhecer o coração de Deus. E saber que Deus não brinca com esse assunto. Alguma colocação mais que tu lembre aí, varão? Eu estou aqui, estou de pé. Eu gostaria de, enquanto não temos novas palavras para dizer, eu estou comprometido aí com uma irmã, eu preciso falar com ela depois pessoalmente, prometi que ia fazer isso e vou fazer. Eu nem lembro mais agora quem é. Mas não precisa levantar a mão aí. Aqui. Com relação a apartar-se, que a gente tem ouvido, eu queria que você deixasse mais claramente o que representa isso mesmo. Obrigado, varão. Muito boa colocação. Quando nós falamos de apartar, nós falamos de interromper a maneira de vida, a forma de vida que estão vivendo. E isso, muito boa colocação, porque esse apartar também tem gente que quer apartar um, apartar dois, apartar três, marcar o X onde é o melhor apartar-se. Aí uns dizem assim, mas não dá para nós ficar no mesmo lugar, mas eu durmo no quarto e ela no sofá. Vocês acreditam nisso? Tá bom. Só que eu sempre acredito, porque eu não estou aí para duvidar da palavra de ninguém. E eu digo, olha, amado irmão, se isso for verdade, acho que tu vai ser o primeiro. Mas pode ser que não. Se um casal viu Jesus com seus olhos, passou pela porta, quer um compromisso com Jesus, então eles mesmos, por si só, eles tomam uma medida radical para interromper o pecado. Então, o melhor do apartar-se é não estar debaixo do mesmo teto. Ou seja, ela fica em casa, por favor, Normalmente, ela fica em casa. O cara diz, não, vai tu para a casa do teu pai que eu fico aqui. Não, deixa ela na casa dela. Ou ela pode ir para a casa dos pais, ou na casa de algum dos irmãos, como quiser. Mas enquanto a coisa não arruma, um em cada canto. Vocês podem me dizer assim, mas e se eles ficarem debaixo do mesmo teto e eles não tiverem nenhuma vida sexual? Não é só a vida sexual que eles não devem ter, viu, queridos? Eles não poderiam ter também a aparência do pecado. Quando duas pessoas entram sozinhas dentro de um apartamento e fecham a porta, vocês imaginam o que? Vocês imaginam que elas vivem juntas. A aparência do pecado é uma coisa que nós temos que interromper também. Não é só o pecado. 2 jovens lá em Porto Alegre, vários jovens até, se botaram a orar, Coisa boa, se botaram a orar. E estava todo mundo orando num apartamentinho lá. Jovens, varõezinhos e varoas. Todos eles. E vá buscar o Senhor. Aí eu fui lá e trouxe uma palavra que é para acabar com a oração. Eu não duvido que alguém não tenha pensado, é só a gente começar a orar que o diabo se levanta. Mas
entravam todos para dentro daquele apartamento. Eu pensando assim, conversei com o irmão que estava envolvido nisso, não vão ganhar vizinho nenhum para Cristo. O vizinho disse assim, mas eu vou seguir a religião dessa turma aí, se toda sexta-feira, não sei que dia era, mas toda sexta-feira entram para cá e ficam aí até 1 da madrugada e dão risada né? Então, apartar-se. Apartar-se. Vocês sabem como é que é arrependimento? Vocês nunca ensinaram arrependimento para as crianças? Coisa mais boa dar aula para criança. Eu também dou aulinha, faz pelo menos uns 10 anos que não dou mais, mas já fiz muito isso. Dar aulinha para as crianças. Recomendo aí os homens aí fazerem isso. É uma bênção. Mas eu dizia para elas o que era arrependimento. É uma mudança de atitude e é uma mudança de direção. É uma mudança de realidade, é uma mudança de tudo que compromete, tudo que ainda sugere que a velha maneira de viver permanece. Qualquer coisa que sugira que a velha maneira de viver ainda permanece, então quer dizer que o fruto de arrependimento não está claro. E tampouco vem a solução de Deus. Porque Deus não trabalha no meio da mistura ou daquilo que não é claro. Então apartar-se é apartar-se. Como diz um velho cântico evangélico, um hino evangélico. Tu no teu cantinho e eu no meu. Tu no teu cantinho. Né? Então, mais uma pergunta? O problema é que vocês têm vergonha. Mas eu gostaria tanto de saber que ninguém saiu daqui com dúvidas. Se vocês soubessem em que condições cheguei aqui para ministrar com vocês. Eu só não estava apavorado, porque eu não fico apavorado. Mas eu estava tenso, preocupado. E não porque eu não sabia o que dizer. Eu estava preocupado porque eu não quero ferir vocês. Eu não quero cometer enganos com vocês. Eu sei que falando aqui posso dar direção para a vida de vocês. Então eu não posso errar. Então isso deixa o cara... Mas vocês podem fazer perguntas. Quem vai levantar a mão? Então tá. Também não vou ficar provocando pergunta, daqui a pouco veio uma aí, né? Amanhã de manhã eu estou por aí ainda. Acho que amanhã o assunto é outro, né? Ou não? Eu estou pedindo ao Senhor que amanhã o assunto seja outro. Mas estou por aí amanhã, tá? Se Deus quiser. Mas hoje ainda eu gostaria de orar por alguns de vocês. Se não por todos, mas por alguns. Vamos ver se vocês são valentes mesmo. Eu queria orar por aqueles que entenderam toda a palavra, mas que lutam com isso porque não querem obedecer mesmo. Está muito difícil obedecer. Eles dizem assim, ó, eu creio, Macedo, eu creio em tudo isso que está dito aí. Só que não dá para obedecer. Eu quero te dizer que tu não creu ainda. Com todo respeito, viu, querido? O Tiago trouxe uma palavra que criou um problemão na história da igreja. O Lutero, então, se atrapalhou tanto que quase arrancou esse livro da Bíblia dele, quando ele dizia que a fé sem obras é morta. Vocês já leram isso? Obra, e a fé sem obra é morta. E Paulo dizendo, sem obras, nada de obras, só fé, nada de obras, só fé. E o Tiago, não, tem que ter obra, tem que ter. E ficava aquela briga de apóstolos, né? Não ficava. Eles nunca brigaram entre eles. Os dois sabiam o que um dizia, né? Mas eu pergunto para vocês, é verdade que a fé sem obras é morta? Hein? Claro que é, está escrito. Quais são as obras da fé que têm que ser praticadas para que a fé seja realmente fé? Qual? Eu já falei hoje aqui, eu acho. A obra da fé que Tiago fala é a obediência. Se eu obedeço ao ensino, então eu posso dizer que eu realmente criei. É por isso que a fé sem obras é morta. Porque eu ficar dizendo que eu creio, mas eu não vou obedecer, como que eu creio? Como que eu creio? Não, é verdade o que ele está falando aí, mas não. Nós precisamos obedecer. Se vocês têm dificuldade para obedecer nisto, ainda que entendem que é assim, mas têm dificuldade de obedecer, eu gostaria de orar por vocês. Eu não sei se vou conseguir orar por alguém, porque vai ter que vir aqui, né?
Mas eu gostaria de orar por vocês, junto com os demais irmãos. Orar, clamar ao Senhor, tentar passar para vocês aquilo que Deus me deu, que já fiz isso o dia todo aqui. Mas quem sabe Deus toca vocês aqui e vocês saem daqui dizendo, caiu a ficha. Tem que mudar isso, não tem mais ficha. Mas entrou o cartão, né? Vou poder orar por alguém? Não. Amém, glória a Deus. Vocês são amados do Senhor. Eita, gente boa. Mais alguém? Pode ser que tenha mais alguém, tá? Mas se tiver mais alguém aí, baixa a mão, tá? Em vez de levantar. Mas pelo menos faz um sinal para o Senhor aí. Estes que estão aqui, eu tenho eles como homens, mulheres de sincero coração. É certo que Deus vai responder a eles. Essa é uma atitude que alegra o coração de Deus. Vocês querem estender as mãos? Pai, em nome de Jesus, esse testemunho de fé que estes queridos estão dando em vir aqui na frente, eles estão vindo aqui porque eles querem que tu abra o entendimento deles, para compreenderem a tua vontade. E nós todos aqui como igreja, oramos por eles. Querem pôr as mãos sobre eles e pedir que tu ministre ao coração deles neste momento. Neste momento. Quero repreender aqui todo o espírito das trevas que cega o entendimento para que não creiam. Para que não creiam. Em nome de Jesus. Para que não creiam. Senhor, agora libera a mente deles. Libera a mente deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós ordenamos que essas mentes sejam liberadas pelo poder de Deus, para que estes possam, em nome de Jesus, ficar livres para servir o Senhor em obediência, em nome de Jesus. Eu ordeno a Satanás que solte essas mentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor, estão nas tuas mãos agora. Aleluia, como é sincero o coração deles. Responde, por favor, responde, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero abençoar vocês. Não só para compreenderem isto, mas para ministrarem isto. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos precisando de mais gente para falar sobre isso. Aleluia. Aleluia! Oh! Obrigado, Jesus. Ei, varão amado. Prendeu fogo por aqui, gente. Vamos orar por mais alguém. Eu quero orar por alguém, mas não precisa vir aqui, eu oro depois aí no meio. Aí. Alguém que está com uma das situações ali, quem sabe alguém daqueles papeizinhos. Eu só quero orar, tá bem? Se tiver alguém ali dos papeizinhos que quer realmente chegar perto ali para nós orarmos um pouquinho, eu oro hoje ainda, tá? Mas só isso, eu não vou resolver o problema de ninguém, ok? Isso é um trabalho do pastor de vocês. Não me ponham eu em encrencar. Amém. Mas eu gostaria de orar depois por isso. E agora eu gostaria de orar aqui por qualquer um de vocês que compreendeu e que está ministrando com alguém e que está precisando de graça e de sabedoria para ministrar isto, para colocar isto para o teu contato, para a pessoa que tu está abordando com o Evangelho, aquelas pessoas que vocês estão levando a Cristo e que vocês ficam assim atrapalhados, porque, meu Deus do céu, logo agora que eu comecei a ganhar alguém, já chegou alguém atrapalhado aqui, né? Poder de Deus sobre a vida de vocês, para falarem com ousadia, com intrepidez, e não se envergonharem do Evangelho do Reino, meus irmãos.
Aleluia. Os outros não querem evangelizar? Olha, os que querem evangelizar, acho bom virem para cá, porque é certo que vocês vão encontrar essas situações pela frente. Eu posso garantir que tem muitas por aí. Né, varão? Aleluia. Aleluia. Vamos buscar o Senhor. Pai, nós oramos juntos agora aqui. Os irmãos vieram aqui para frente, Senhor, apenas para dar um passo de fé, apenas para declarar para Ti qual é a intenção do coração deles. Intrepidez, ousadia, revelação, palavra de poder, Senhor, para destruir a obra das trevas, para destruir as trevas e restaurar as vidas. Em nome de Jesus, eu oro por todos os que estão aqui na frente, para que recebam agora uma unção de Deus. Unção de Deus para pregar sobre este assunto. Unção de Deus para falar sobre o casamento, para falar sobre o matrimônio indissolúvel em Cristo Jesus. Pai, enche os teus discípulos, Senhor, de tamanho amor pela tua palavra, para que nenhum deles recue, mas preguem, Senhor, com poder, com poder, com poder, com poder, em nome de Jesus. Eu oro para que não lhes falte a tua palavra. Manifesta os dons do Espírito, o discernimento do Espírito, a palavra do Espírito. Nunca lhes falte uma só palavra, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Se alguém não está batizado no Espírito, é só pedir agora para o Senhor. O Senhor disse que Ele é quem batiza no Espírito. Então pede e recebe. Abre os teus lábios e começa a falar em línguas na presença do Senhor. É dom gratuito de Deus, viu? Não precisa nem merecer. Aleluia. Não precisa nem merecer. Isto, abra uma boca com fé. Isto, abre a boca com fé e começa a falar em línguas. Vocês estão cheios do Espírito para falar em línguas. Isto. Vamos falando, amados. Falando e glorificando o Senhor. Glorificando o Senhor. Eu tenho uma boa notícia para dar para você. Jesus está aqui. Ele é o batizador. Ele é o batizador. Aleluia. Mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Piracicaba, como em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil e até os confins do mundo. Amém? Damos glória ao Senhor Jesus, então. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia.